Bom dia, amados! Vamos continuar com o nosso devocional diário e hoje a palavra é muito forte. Hoje a gente vai falar ouvindo a voz de Deus. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 7:24: mas eles não me ouviram nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Essa tem sido a atitude de muitas pessoas, né? De não ouvir a palavra de Deus, de seguir o que o seu próprio coração tem falado. E é muito comum isso. Mas como é que a gente vai falar, vai saber qual que é a palavra de Deus? Como que a gente vai entender o que é ou não a palavra de Deus? Na verdade, nós vivemos em um mundo de muitas vozes. Na maioria das vezes, Deus fala conosco o tempo todo. Mas a gente não pode ignorar que o inimigo também fala. Então, como que a gente faz para saber se aquela voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Esse é o maior questionamento, né? Desde Gênesis já foi assim. Quando Deus falava com Adão e Eva, todos os dias o inimigo também falou, né, com eles pela serpente. Então, desde o início dos tempos, a gente já tem essas vozes, as duas vozes falando conosco. Talvez hoje você esteja vivendo esse dilema. A quem você vai ouvir ou quem você está ouvindo no dia de hoje? Deus sempre fala, porém às vezes estamos tão distraídos que não entendemos as sinalizações dadas por Ele. O diabo também fala constantemente, sussurrando mentiras, induzindo a brigas de casais, trazendo constante pensamento de que tudo vai dar errado, que você é inferior, que você não tá bonita, que você tá gorda, que você não vai dar certo. Então essas vozes que ficam, e às vezes ficam na cabeça da gente e na cabeça das crianças também, quando as crianças falam: ai, mamãe, você não gosta de mim, ah, você não brinca comigo. E são vozes que as crianças estão ouvindo e você vai ter que repreender de uma forma muito rápida. E é muito simples fazer isso. Pede para que elas façam, me veio isso na cabeça agora, né, entrando num adendo aqui na mensagem de hoje. Quando vocês se sentirem, quando as crianças começarem a falar que, ai, mamãe, você não brinca comigo, você não gosta de mim, você não gosta do meu brinquedo, você não... Quando ela começar a repetir, gente, isso é coisa que ela está ouvindo, porque é real. Nesse mundo a gente tem duas vozes o tempo todo, é real. O céu e o inferno é aqui, é real. Então a gente tem que entender, e quando as crianças começarem a falar isso, é um sinal que elas estão ouvindo voz. Então pedem para que elas façam uma pequena oração nesse momento, que elas digam assim: Pai amado, ou Papai do céu, né? Quando as crianças são menores, eu repreendo essa voz agora em nome de Jesus. Não precisa dizer a voz de quem é, e que elas repitam isso, e isso realmente funciona, tá? O diabo fala ao coração das pessoas que não há mais sentido para viver, que não há mais razão, nem propósito para continuarem casadas, que as brigas, as inimizades, as guerras sempre vão começar com a voz do diabo. É por isso que um devocional matinal é importante, porque você vai estar alinhado com Deus, vai estar escutando a voz de Deus. De manhã cedo você já vai ter essa voz de Deus falando contigo. Então vai ajudar que durante o dia, mesmo que tenha outras vozes, que você entenda com quem você realmente é, né? A gente é imagem e semelhança de Deus. Para nós tudo é possível. Quando a gente entende a nossa real identidade, tudo fica mais fácil. Aí quando eu entendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não tenho que estar pensando que eu estou feia, que eu não vou dar certo, que eu não consigo fazer, porque isso são coisas que são sopradas no seu ouvido e não são de Deus. Hoje, durante o dia, você ouvirá a voz de Deus, mas também ouvirá a voz do inimigo. A quem você decidirá obedecer? A voz inimiga diz que as coisas não vão dar certo, que a doença é incurável, que não vale a pena continuar num relacionamento, num casamento, né? Um casamento que não está bom, que não vale a pena continuar e lutar para que ele se edifique, que a igreja não é mais necessária e não é mais um propósito de Deus.
Ele vai sempre estar soprando coisas no seu ouvido. A voz de Deus ecoará buscando acalmar seu coração, direcionando sua mente para meditar na palavra e confiar nele. Ouça agora, ai que coisa linda isso, ouça agora e acredite no que Deus fala para você. Vai dar certo. Sou contigo, estou cuidando de cada detalhe. Mesmo que pareça impossível, estou agindo a seu favor. A voz de Deus traz confiança e nunca desconfiança. A voz de Deus traz certeza e não há dúvida. A voz de Deus propaga amor e não o ódio. A voz de Deus nos livra do pecado e não alimenta desejo de pecar. A voz de Deus é o que precisamos ouvir diariamente. E se você não sabe onde buscar isso, vai na Bíblia. Vai ler um versículo da Bíblia, fica pensando, escuta uma música que edifique seus ouvidos, escute uma música, um louvor, né, que traga a palavra de Deus nesse louvor. É muito melhor a gente escutar um louvor dizendo que vai dar certo, que Deus é nosso Pai, edificando o nosso ser, do que escutar uma música que de repente, né, hoje as letras das músicas são, né, não edificam muito a vida da gente. Em Hebreus 3:5 diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, né, não endureceram, né, e não endurecer o seu coração, e se hoje você ouvir a voz de Deus, não irão endurecer seu coração como na rebelião. O Espírito Santo fala ao seu coração agora: Deus é contigo. E se Deus é contigo, quem vai contra você? Se você é imagem e semelhança de Deus, como que você pode ouvir uma palavra que diz assim, que você não vai dar certo, que você não consegue, que você não... tem muita gente que diz assim, ó, eu não consigo porque eu sou dislexa. Eu não consigo porque eu tenho déficit de atenção. Gente, para de ouvir essas palavras, todo mundo consegue, né? Até as pessoas que têm alguns problemas, realmente problemas que são, né, descritos na ordem lá dos médicos, elas ainda conseguem se superar de alguma forma. Então, às vezes as pessoas, eu vejo os pais falando assim, ó, a gente vai conversar com a criança e os pais dizem assim, não, ele é tímido, ele não vai falar. O pai já coloca, não precisa nem o inimigo falar no ouvido da criança, o pai já coloca, né, que a criança é tímida, e ela vai ser tímida, tanto ela ouvir falar naquilo, ela vai realmente ser. Então, sejamos pais que edificamos a vida dos nossos filhos, colocando palavras de bênção, de prosperidade, de autoafirmação, dizendo que eles são filhos, herdeiros do nosso Pai, que tudo é possível para eles. E se a gente já faz isso, e quando a gente escutar e explicar, ver que eles de repente estão ouvindo outras vozes, que a gente seja esse canal dizendo, filho, você é filho de Deus. Então, repreenda as vozes, a gente tem que repreender as vozes. E é isso mesmo, gente. Nós estamos num mundo que tudo está girando entre nós, o bem e o mal, né? Essa é a voz de Deus é a voz que nos encoraja, que nos faz levantar da cama um pouco mais cedo e acreditar que Ele faz o sobrenatural a nosso favor. Não há enfermidade que Ele não possa curar, não há coração duro que Ele não possa amolecer. Que diariamente você ouça a voz de Deus, pois somente ela consegue trazer paz ao nosso coração. Não há... A consequência da desobediência faz com que as coisas só andem para trás. Você andará para frente, seu destino será glorioso. A voz de Deus acalma o nosso coração. Então, como que a gente vai saber se é a voz de Deus ou não é a voz de Deus que a gente está ouvindo? Se aquilo que a gente está ouvindo nos traz ansiedade, nos traz agonia, nos traz desconfiança, não é a voz de Deus. Se aquilo que a gente está vivendo, que aquilo que a gente está escutando nos está deixando a gente em paz, essa é a voz de Deus. O dia todo. Agora eu estava lendo esse devocional antes de começar aqui com vocês, e eu, já conhecendo algumas coisas do jeito que eu estou conhecendo, ainda identifico muitas vozes que o tempo todo estão no meu ouvido. Então identifique, hoje a tarefa é identificar a voz que você está ouvindo. E se tiver alguma voz que diga para você que você não pode, que você não é capaz, que não vai dar certo, essa não é a voz que você tem que escutar. Como Deus falou aqui, eu estou contigo. A voz de Deus, né, na Bíblia fala, vai dar certo, sou contigo, estou cuidando de cada detalhe, mesmo que pareça impossível, estou agindo a seu favor. Então, gente,
Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ninguém, nada pode vir de encontro a isso. Não tem força maior do que isso. Não tem força maior do que você entender a sua identidade. Tudo é possível naquele que crê. Se vocês tiverem dificuldade, peguem a Bíblia, gente. Vão lá, abram um versículo e leiam e medite naquilo. Provérbios é muito bom para começar, Salmos também é bom. Vão buscar o entendimento na Bíblia, que é muito legal. Tudo que a gente precisa saber já está escrito. Então, fiquem com Deus. Eu fui pensar que dia é hoje, dia quarta-feira, fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês comecem a entender a diferença das vozes. Que vocês comecem a escolher, que vocês não sejam marionetes, que vocês consigam escolher, que nós consigamos escolher a voz que a gente vai ouvir. Tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.